Gente, boa tarde de novo. Bem-vindos mais uma vez à disciplina de séries temporais e processos estocásticos. E hoje nós vamos ter uma aula, curiosamente, muito rápida. Eu não me lembro em nenhuma disciplina minha qual foi a última vez que eu dei uma aula que tinha só 30 slides, 34 slides. A última, por exemplo, tinha 70 e tantos, 80 e tantos slides. Essa aqui tem 30 slides. Então, são conceitos muito importantes. Só que, assim, vai ser uma aula super rápida, mas como eu já falei para vocês, vai ser uma aula rapidinha, mas no final tem um presentinho do coração lá, que é uma listinha de exercícios condensando essas 3 primeiras aulas, que é a parte de nossa revisão de probabilidades e variáveis aleatórias. E daí a lista ela vai condensar um pouquinho dos conhecimentos que a gente viu em essas aulas até aqui. E aí, na aula que vem, a gente já começa a conceituar formalmente o que são processos estocásticos, propriamente dito, e ainda tem um pouquinho de teoria até chegar em processos estocásticos, mas tudo condensado dentro da mesma aula. Ok? Então, senhores, o que temos para hoje? Hoje nós vamos falar sobre convergência de variáveis aleatórias. Ok? O que é a convergência de variáveis aleatórias e por que eu preciso saber disso? Bom, primeiro a gente tem que entender que a maioria das coisas que a gente vai tratar aqui hoje, nós já vimos anteriormente, certo? A gente já tinha lidado com elas anteriormente, durante as simulações que nós já fizemos. Nós já passamos dos conceitos mais importantes que estão aqui. Hoje nós só vamos dar um pouquinho mais de formalidade àqueles efeitos que nós já conhecemos, que nós já vimos anteriormente. Então, é isso. Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar aqui definindo uma sequência de variáveis aleatórias, né? E em cima dessa sequência de variáveis aleatórias, nós vamos executar uma função, né? Por exemplo, uma função AF. E a função F, ela tenta agregar algum momento, alguma propriedade dessa sequência de variáveis aleatórias. Lembrando que todas essas variáveis aleatórias, elas são independentes e identicamente distribuídas. Elas são ID, ok? Então, o que eu quero com saber da convergência das minhas variáveis aleatórias? Eu quero saber o seguinte: dada essa variável Sn aí, que está em função dessas N outras variáveis aleatórias I e B, eu quero conseguir determinar o valor de Sn, eu quero saber para onde o que esse Sn significa quanto mais eu aumento o valor de n. Ou seja, quando n tende ao infinito. Ok? Então, eu quero conseguir entender para poder fazer uma generalização. Olha, essas variáveis aqui, quando elas tendem ao infinito, elas vão ter tal comportamento. E existem alguns teoremas famosos que nos permitem fazer esse tipo de asserção. Fala assim, olha, no limite de n infinito, essa variável aleatória ela tem esse comportamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Que tipo de asserção que eu posso fazer a respeito de Sn? O que é essa função f aí? Então, por exemplo, nós já vimos de outras aulas anteriores que eu tenho que eu posso ter uma variável aleatória que é a soma de outras variáveis aleatórias. Mas eu posso, ao invés da soma, eu posso pegar, por exemplo, eu quero saber qual que é a média de N outras variáveis aleatórias. Eu quero saber qual que é a variância de N outras variáveis aleatórias. Ou menor valor, ou maior valor. Tudo isso são funções agregadas
que eu posso utilizar como F aí, entendeu? Ou seja, eu tenho como determinar algumas propriedades sobre esses valores para quando n se torna arbitrariamente grande. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar com alguns tipos de convergência. Então, nós temos aí 4 tipos de convergência. Nós vamos focar nos 2 primeiros, ok? Que é a convergência em distribuição, que é o que fundamenta o teorema do limite central, o famoso CLT, um dos teoremas mais importantes da teoria da probabilidade e da estatística, né? Na verdade, não é nem da teoria das probabilidades, é da estatística. Depois nós temos a convergência em probabilidade, que fundamenta a lei fraca dos grandes números. Ou a lei dos grandes números também, tanto faz. Geralmente, quando a gente fala lei dos grandes números, a gente associa mais com a lei fraca do que com a lei forte dos grandes números, né? E aí tem um outro tipo de convergência, que é a convergência quase certa, a convergência QC, que é o fundamento para a lei forte dos grandes números. E aí tem mais um tipo de convergência, que é a convergência em Résima média, né, que é a convergência R. Nós não vamos dar muito foco nessa convergência, mas ela é uma convergência dos momentos, né, da variável aleatória. Então, senhores, vamos começar e falar aqui sobre convergência em distribuição e o teorema do limite central. Bom, o que é convergência em distribuição? Se eu tenho várias distribuições, várias funções de distribuição de probabilidade, cada uma delas associada a uma distribuição de probabilidade, eu vou dizer que quando n tende ao infinito, o agregado destas funções de distribuição, ele vai tender para uma outra distribuição de probabilidade. Ok? Então, como é que eu sinalizo isso aí? Como é que eu expresso isso? Eu vou dizer que eu tenho xn, esse tracinho com o d em cima, para x. Significa que xn está convergindo em distribuição para x. O que quer dizer? Que no limite de n para o infinito, a função de distribuição das variáveis agregadas, a função de distribuição agregada dessas variáveis aleatórias, ela tende para a função de distribuição da variável x. Ok? Então, a minha questão é o seguinte, é se as funções de distribuição, elas vão convergir para a função de distribuição final. Gente, parece que eu estou com sono. Se as minhas FI vão convergir para F, né, no final. E aí é o legal que essa convergência em distribuição, ela não é um critério muito rigoroso de convergência, né? Porque ao invés de você especificar um valor ou uma faixa de valores, você está convergindo, está especificando que ela vai convergir numa distribuição de probabilidades que tem, e, por exemplo, se for uma distribuição contínua, ela vai de menos infinito a mais infinito, ok? Então, ela é um tipo de convergência ampla, mas ela nos permite tirar conclusões interessantes. Ela nos permite dizer, olha, esse comportamento aqui dessas variáveis aleatórias, lá na frente, com o acumulado das inúmeras variáveis, ele vai ter esse comportamento em probabilidade. Isso é interessantíssimo, porque eu consigo falar assim, olha, para uma variável aleatória dessa aqui, para uma amostra de uma variável aleatória, é difícil dizer para onde que vai. Mas à medida que a quantidade de variáveis vai aumentando aqui, de amostras dessas variáveis vão aumentando, eu consigo te dizer qual que é o comportamento, né? Qual que é o comportamento dessa distribuição de probabilidade, ok? Então, olha só que interessante.
Daí a gente tira o teorema do limite central. É o nosso famoso CLT, Central Limit Theorem. Também referenciado como teorema central do limite. Tem gente que eu gosto de falar teorema do limite central, mas vocês vão encontrar muita gente referindo-se como teorema central do limite. Teorema é assim, na verdade, é difícil porque o teorema do limite central é um teorema central dentro da estatística, né? Mas, enfim, eu acho que é por isso que eles utilizam o teorema central do limite. Mas, ao meu ver, o nome correto é teorema do limite central. E por que é central? Ele demonstra a importância e a universalidade da distribuição normal gaussiana. Mas não é só da distribuição normal, qualquer distribuição. Da distribuição normal gaussiana padronizada, com média 0, desvio padrão 1. Ok? Então, não é só falar que é uma normal gaussiana, é uma normal gaussiana com esta média e esse desvio padrão. Então, utilizando aquele teorema da convergência em distribuição, aliás, antes de chegar lá, vamos definir aqui os pressupostos do CLT. Então, eu tenho um conjunto x1, x2 até xn de variáveis aleatórias I e D. Essas variáveis, elas têm, cada uma delas, um valor esperado finito, menor, né? Infinito, mi, e elas têm uma variância maior do que zero, mas finita também, menor do que infinito. Então, eu vou determinar a minha variável aleatória Sn como sendo a média das xn variáveis aleatórias. Ok? Então, se eu tenho S1, vai ser o valor médio de X1. Se eu tenho S2, vai ser o valor médio de X1 e X2. Sn de X1 a Xn eu quero o valor médio. Então, Sn é uma variável aleatória da média, do valor médio. É muito importante estabelecer que eu estou criando uma variável aleatória que vai descrever o valor médio das distribuições. E aí é o legal disso aqui é o seguinte, que quando eu normalizo, né, o que é normalizar? Uma transformação de dados muito comum é fazer a normalização. O que é a normalização? Você pega o conjunto de dados, acha o valor médio, acha a variância, ou desvio padrão, no caso aí, né? Nesse caso não é nem a variância, é o desvio padrão. Eu vou tirar a média dessas variáveis e dividir pela raiz quadrada do desvio padrão. Ok? Então, quando eu faço esta operação na minha variável Sn, que é uma variável que descreve os valores médios de N outras variáveis, eu vou dizer que este limite aí converge para uma distribuição normal de média zero, desvio padrão 1, à medida que N tende para o infinito mais próxima, essa distribuição estará dessa normal padrão. Então, engraçado, eu não especifiquei qual era a distribuição de probabilidade das minhas variáveis x1, x2, xn. Então, eu estou garantindo que este limite aqui, ele vai se manter independente da distribuição de probabilidades. Qualquer distribuição de probabilidades que você especificar aqui para variáveis x1, x2 a xn, e estabelecendo Sn como a média dessas variáveis, todas elas vão manter esse limite aqui. Ou seja, à medida que n cresce, se eu normalizar essa distribuição das
das médias, ela vai tender para uma distribuição normal com média zero, desvio padrão 1. Ok? Então, ela vai convergir em distribuição para a distribuição normal padrão. Ok? Então, aqui está uma forma um pouco mais simples, tirando a média e dividindo pela raiz do desvio padrão. Senhores, como sempre, para seguir a tradição aqui da nossa disciplina, vamos simular isso aí. Como que isso funciona em termos de código? Vamos lá. Então, eu tenho aqui mais um códigozinho para a gente da disciplina. Bom, então, teorema do limite central, eu vou trabalhar aqui com n conjuntos de variáveis x, e aqui eu estou especificando que elas seguem uma distribuição normal de menos a a, por exemplo, de menos 1 a 1, de menos 10 a 10, e por aí vai, ok? E aí nós vamos testar aqui para ver se a minha variável Sn ela converge em probabilidade para a minha normal padrão, média zero, desvio padrão 1. Então, eu criei aqui uma função chamada CLT, ok? A minha CLT, ela aceita dois parâmetros. Um parâmetro n, que é a quantidade de variáveis aleatórias aqui que vão entrar nesse meu somatório aqui da média, beleza? Então, esse o n ele vai influir na quantidade de amostras aqui para eu tirar a média, né? E o meu m é a quantidade de repetições que eu vou fazer desta minha variável aleatória xn. Ok? Então, essa é a minha variável aleatória xn. Ela é uma variável aleatória, como nós já definimos, ela não tem um valor fixo, ela tem um valor variável. Então, m vai me dizer quantas amostras eu vou pegar da minha variável. Aqui está xn, eu vou corrigir aqui para ficar Sn, para ficar igual em todos os lugares. Sn. Quantas amostras eu vou pegar da minha variável aleatória Sn, ok? A fim de poder estabelecer melhor a distribuição de probabilidades desta variável aleatória. Agora ficou mais bonitinho. Ainda tem um restinho de xn aqui. Eu comecei com uma nomenclatura, depois... não, aqui xn mesmo. Aqui que é esse. Pronto, lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá aqui a minha função CLT. Então, n é a quantidade de... N é a quantidade de amostras de xi, né? E m é a quantidade de amostras de Sn. Lembrando que cada amostra de Sn vai ter n amostras de xi, a média de n amostras xi. Então, eu vou simplesmente inicializar aqui um vetor de zeros, né? E aí, como eu estabeleci cá no início que cada minha variável... Olha isso, toda hora tem um errinho aqui. xi. Pronto. Agora tá bonitinho. Agora está uniforme. Beleza. Então, cada minha variável xi, ela é uniformemente distribuída entre menos a e a. Então, aqui eu coloquei que... Eu coloquei aqui até 0 e 20, eu vou colocar aqui entre menos 5 e 5, mas isso aqui funcionaria do mesmo jeito. Se colocar 0 e 20, colocar outros intervalos, isso aí não altera o comportamento do teorema do limite central, não.
Então, eu vou repetir aqui, N vezes eu vou fazer uma amostra uniforme nesse intervalo de -5 até 5, certo? Beleza? E vou... e aí, cada amostra vai ter M, né? Que cada uma das minhas amostras de SN. E eu vou ter N amostras uniformes aqui. Ok? Vou somá-las. Depois que eu somar, obviamente, eu tenho que dividir por N, porque aquilo ali cada variável SN é uma variável aleatória da média. Por fim, eu vou achar qual que é o valor médio, que é o estimador do operador de esperança, e qual que é o desvio padrão, sigma, da minha variável, xn. xn. Depois que eu dividir, ela vira SN, porque SN aqui é o estimador da minha média. Então, aqui eu já tenho SN. Então, eu vou pegar a média de SN, o desvio padrão de SN, e vou fazer aquela transformação lá, que é a normalização. Ou seja, eu vou pegar meu SN aqui, vou tirar a média de todos os valores que estão lá, de todos os N valores. Lembrando que SN aqui ele vai ser um vetor de M posições. Esse sigma aqui vai ser um vetor de M posições. Ok? E aí, aqui eu estou tirando o SN, os vetores lá das médias para cada uma das M amostras e dividindo pela variância, pela raiz quadrada da variância daquelas M amostras, estou retornando ele aqui. Executei minha função CLT. Então, para N igual a 40, não, vou começar com N pequeno, N igual a 5, e M igual a 10. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Então, eu vou simular a minha CLT aqui. Depois eu vou pegar o conjunto dos dados e vou plotar o histórico, que é dos dados, né, que é a simulação aqui da minha variável aleatória SN, e depois eu vou plotar a minha distribuição normal teórica, né, nesse mesmo intervalo aqui, do mínimo até o máximo, e essa distribuição normal com média zero, desvio padrão 1, certo? Eu estou com um problema aqui. Hatch is not defined. Onde é que eu usei hatch aqui? Hatch. Hatch está aqui em algum lugar. Ou está aqui. Xn dividido por n. Pronto. Então, cara, para n igual a 5, eu não tem nada aqui que me lembre uma distribuição normal. Mas vamos pegar n igual a 10. Ainda está um pouco longe. N igual a, sei lá, 20. Desculpa. Pode ser que eu tenha poucas amostras, só 10 amostras. Vou voltar aqui para 5 e eu vou aumentar aqui, 100. Realmente, 10 são muitas. Opa! Então, aqui está a distribuição empírica, quando eu comparo ela com a distribuição real, que é a minha linha preta. A minha linha preta é a distribuição normal, média 0, desvio padrão 1, e o histograma em azul é a distribuição empírica de SN. Então, eu vou aumentar aqui de 5 para 10. Aumentei o meu N. Vou gerar aqui de novo. Olha, já está parecendo uma normalzinha, mas tá muito despedaçado ainda. Vou aumentar meu N, 20. Vou dar mais uma executada. Vou aumentar aqui também o número de realizações para a minha simulação ficar um pouco mais
mais redonda. Realmente estava faltando mais instâncias aqui para poder dar uma cara mais normal. Beleza? Aí eu vou aumentar isso aqui para o meu N para 25. Vou executar de novo. Lembrando que toda simulação numérica ela vai ter flutuações. Isso é normal. Vou aumentar aqui para, sei lá, 40. E aí, quanto mais eu for aumentando aqui, mais ela vai, ao longo do tempo, convergindo para a distribuição normal. Ela está fazendo a curva normal aqui. Eu não sei se eu normalizei density. Por causa desse density aqui, ó. O problema está nesse density aqui, porque esse pico aqui, na verdade, a densidade aqui não é 0,7. Não pode ser 0,7 porque a somatória aqui daria mais do que 1. Mas, como é que eu posso... Só se eu multiplicar a probabilidade... Enfim, tem que normalizar esse pico aqui, porque essa probabilidade aqui não é 0,7. Não pode ser pela quantidade de amostras. Se isso aqui for 0,7, a somatória dessa curva aqui vai dar mais do que 1. Né? Mas isso aqui não é a probabilidade, isso aqui é a densidade de probabilidade. Essa aqui que é a questão. Enfim, deixa eu diminuir aqui a quantidade de amostras para ver se diminui. Não, não vai diminuir, tem que ser uma quantidade boa mesmo. À medida que eu for aumentando aqui, gente, o meu... Ah, tá. Talvez se eu aumentar aqui. Menos 5 para 5, de 0 para 10, para ficar mais normalizado. Será? Não vai adiantar, não. Eu tenho que normalizar a densidade. Mas vocês estão vendo que se eu pegar aqui 5, ele não vai ter aparência nenhuma. Ele não tem uma aparência muito próxima com a normal. Ele vai ficar cheio de dentinhos aqui. Mas à medida que eu vou aumentando, 6, ele tende a colar mais na minha linha aqui da distribuição. 7. Ok? E cada execução dela aqui, ela vai gerar um histograma diferente, mas todos eles, na média, próximos aqui da minha linha preta, que é a distribuição teórica da normal com média zero, desvio padrão 1. Eu tinha até feito uma simulação aqui, colocando pesos nos valores por causa desse distúrbio. Quando o meu N é muito grande, a densidade de probabilidade vai lá em cima. Então, se eu colocar aqui 10, ele já começa a passar lá. Eu teria que aumentar a quantidade aqui, sei lá, para 50. Ou então 20. Tem que brincar um pouquinho com os parâmetros aqui por causa da largura das barras do histograma. Elas que causam esses arroubos de probabilidade aqui. Uma coisa aqui 100. Ainda assim passa. 12. Tem sempre um que vai pegar o pico da densidade de probabilidade, mas no geral a curva ela está convergindo para a distribuição de probabilidade. O mal da aproximação e da simulação numérica são sempre esses arredondamentos aí que matam a gente. Bom, então, qual que é a questão importante do teorema do limite central? A minha variável aleatória da distribuição das médias, né, do valor médio da soma de várias outras variáveis aleatórias, independente da distribuição, elas convergem em distribuição para a distribuição normal padrão, ou seja, uma distribuição normal com média zero, desvio padrão 1.
ok? Então, nós já tínhamos visto esse fenômeno nas aulas anteriores, quando a gente começava a somar várias variáveis aleatórias que não tinham nada a ver com a normal, como, por exemplo, é uma variável aleatória da, da distribuição normal, por exemplo, da distribuição uniforme, que ela é chata, ou eu posso pegar uma distribuição exponencial, né, que é assimétrica, mas no limite do infinito, quando eu vou somando essas distribuições, elas começam a tomar a forma de uma distribuição normal. E aí eu posso fazer isso até somando distribuições diferentes, que no limite do infinito, isso aí ela toma a aparência de uma distribuição normal. Isso é muito interessante. E aí, o teorema do limite central só faz esse trickzinho de normalizar essa distribuição para que ela caiba. Como é que eu normalizo? Tiro a média, divido pela raiz do desvio padrão, para que ela caiba dentro da forma assim, de uma distribuição normal com média zero, desvio padrão 1. Mas o que é o espírito da coisa? Que à medida que eu somo mais e mais variáveis aleatórias, fatalmente eu vou ter lá no final essa variável aleatória resultante, ela é normalmente distribuída, ok? Então esse é o primeiro teorema de convergência, o teorema do limite central. Vamos trabalhar um pouco mais. A convergência em distribuição, como eu falei, ela é uma convergência muito ampla, ela é uma convergência tanto quanto, né, aberta. Você está convergindo para um número ou uma faixa de números, está convergindo para toda uma distribuição, e a distribuição normal ela tem suporte infinito, ela tem probabilidade de menos infinito até mais infinito. Né? Então, tem muita incerteza nessa convergência. A próxima coisa que a gente vai ver é a convergência em probabilidade. A convergência em probabilidade ela é mais rigorosa do que a convergência em distribuição. O que a minha convergência em probabilidade diz? Que conforme o meu n ele cresce para o infinito, a probabilidade dessa minha variável xn, que é a variável agregada, assumir valores mais distantes de x, que é a variável para a qual eu estou convergindo, ela é um valor, maiores do que um epsilon, qualquer valor de epsilon maior do que zero, ela tende a zero. Ou seja, quando com um número suficiente de valores de x agregando, certo? Quando esse n aí, essa somatória de variáveis aleatórias, ela tende para o infinito, eu vou ter um valor para o qual elas estão convergindo, que vai ser o meu x. A distância dessa soma dessas variáveis para o infinito para esse valor de convergência x, a distância para ela nunca será superior a epsilon. E aí, obviamente, que quanto maior epsilon for, menor eu vou precisar de n, né, desse somatório. Mas quanto mais rigoroso for o meu epsilon, quanto menor for esse valor, maior terá que ser o meu n. Por quê, gente? Por quê? Porque, vamos começar aqui por baixo. Olha, esse epsilon ele tem que ser entendido como um intervalo de confiança ao redor desse valor x, que é o valor para o qual as minhas variáveis estão convergindo. Então, ele é uma variável aleatória, mas assim, o desvio entre esses valores esperados, ele não pode divergir, não pode exceder um valor epsilon. Ok? Então, quanto for menor o valor de epsilon, mais eu vou precisar de amostras de x, n, para que ela converja em probabilidade. Então, a convergência em probabilidade, que é esse tracinho P aqui em cima, ela, no limite do infinito, ele fala assim, olha, que a probabilidade dos valores saírem fora desse intervalo de confiança determinado por epsilon aí é zero. Então, ele vai convergir com probabilidade tendendo a 1,
que sempre os valores vão estar no intervalo de confiança x menos epsilon, x mais epsilon. Então, essa é a ideia da convergência em probabilidade. A convergência em probabilidade é muito mais restrita do que a convergência em distribuição, porque a convergência em distribuição ela pega aquele intervalo infinito lá do espaço amostral, mas a convergência em probabilidade eu especifico um intervalo. Eu tenho um valor de convergência x e eu vou falar assim que a convergência vai estar no intervalo x menos epsilon, x mais epsilon. Só que a convergência em probabilidade, ela pressupõe a convergência em distribuição. Então, se alguma coisa converge, se algum conjunto de variáveis aleatórias, ele converge em probabilidade, então automaticamente ele também converge em distribuição. Ok? Por quê? Olha só, eu já estou falando, eu estou utilizando aqui, ó, a probabilidade, ela vai ser igual a zero no limite de n por infinito. Se eu estou utilizando uma probabilidade, gente, então automaticamente eu estou utilizando a distribuição de probabilidades lá do final. Então eu estou que vai ser distribuída em x, né? Então a probabilidade desse xn menos x ser maior ou igual a epsilon, então tem uma distribuição de probabilidades, ela vai tender a zero. Então, se tem uma distribuição de probabilidades, se eu estou convergindo em probabilidades, eu estou utilizando uma distribuição de probabilidades, automaticamente eu estou convergindo em distribuição também. Então, essa minha convergência aqui é um tanto quanto mais estrita do que a convergência em distribuição, embora a convergência em probabilidade ela implique na convergência em distribuição. Eu vou utilizar ela como fundamento da lei dos grandes números, da LGN, que são duas leis, na verdade. A lei dos grandes números é a Weak Law of Great Numbers e a Strong Law of Great Numbers. A convergência em probabilidade, ela fundamenta a Weak Law of Great Numbers, a WLGN, a lei fraca dos grandes números, ok? O próximo tipo de convergência, que é a convergência quase certa, é a que fundamenta a Strong Law of Great Numbers. Ok? Mas o que é? Esquece o weak e o strong aí. O que é a lei dos grandes números? A lei dos grandes números, ela fala o seguinte: a convergência do valor médio amostral para o valor médio real, ou seja, vamos supor que você tem uma amostra de tamanho n, certo? E que você conheça o valor teórico. Essa amostra ela tem uma distribuição de probabilidades, certo? E que você tem uma amostra de tamanho n, mas você conheça, a partir das propriedades da distribuição de probabilidade, qual que é o valor teórico, por exemplo, da média, certo? O valor médio. Só que aí você vai fazer um experimento numérico e você vai ver que a média amostral, ela não está exatamente igual à média teórica. Aí você fala assim, mas qual que é o problema? O que está acontecendo aqui? Então, essa é que é a questão. O que a lei dos grandes números diz? Que quanto maior for o tamanho da sua amostra, quanto maior for n, menor será a diferença entre a média amostral e a média real, que é a média teórica ou populacional, que geralmente é desconhecida. Né? A média populacional geralmente é desconhecida, mas seguindo uma distribuição de probabilidades, eu conheço a média teórica. Então, se eu pegar para uma distribuição teórica, gerar um conjunto de números aleatórios que segue aquela distribuição, nem sempre o valor esperado vai ser igual ao valor, o valor esperado amostral será igual ao valor esperado teórico. Mas à medida que o tamanho da minha amostra cresce, essa diferença entre essas duas médias, a média real e a média amostral, ela vai diminuindo, tendendo a zero.
Entenderam? Então, essa é a importância da lei dos grandes números. Quanto maior for o tamanho da minha amostra, n, tendendo para o infinito, mais fidedignos será, por exemplo, as minhas estimativas a respeito das estatísticas daquela distribuição. Ok? Então, o que ela afirma propriamente dito? Se eu tenho um conjunto de xn variáveis aleatórias, independentes, identicamente distribuídas, que elas têm o valor esperado finito, com uma variância maior do que zero, também finita, e eu vou estimar aqui agora a variável aleatória Sn como valor médio. Eu somo todas essas variáveis e divido por n. Igualzinho a gente fez lá no teorema do limite central. Eu sei, prestem atenção, eu sei que esta soma, utilizando o teorema do limite central, eu sei que essa soma converge para uma distribuição normal. Eu não sei qual é a média dessa distribuição, eu não sei qual é o desvio padrão dessa distribuição. Se eu fizer a transformação de normalização, tirar o valor médio, dividir pela raiz do desvio padrão, eu sei que essa distribuição, essa variável aleatória aí, ela vai convergir com n para o infinito em distribuição normal padrão. Beleza? Mas se eu não normalizar, eu sei que essa SN ela vai convergir por uma distribuição normal, mas eu não sei a média e eu não sei o desvio padrão. Certo? Bom, então o que a lei fraca dos grandes números está preconizando para a gente? Que o valor da média amostral SN ele converge em probabilidade, esse setinha com P em cima significa convergência em probabilidade, para o valor real, para o valor, ou o valor teórico, μ, ok? À medida que n cresce para o infinito. Aí eu vou impor aí um intervalo de confiança. Eu vou dizer que a distância máxima do valor amostral Sn para o valor real μ, ele não pode ser maior do que epsilon. Ou seja, a distância entre o valor amostral e o valor real ser menor do que epsilon é um evento quase certo. Ou seja, tem probabilidade 1 à medida que n cresce para o infinito. Ou seja, quanto maior o tamanho da amostra, mais fidedigna, mais próxima aos valores reais da população e não da amostra, né? Quanto maior a minha amostra, mais os parâmetros dessa amostra se assemelharão aos parâmetros da população inteira, né? Aos parâmetros reais da população, que geralmente a gente desconhece porque a gente conhece a amostra, não conhece a população. Mas quanto maior a amostra, mais ela vai se parecer com a população subjacente. Então, esta é a ideia por trás da lei dos grandes números. Quanto maior o tamanho da minha amostra, mais fidedignos serão os resultados quando comparados com os valores reais ou populacionais. Ok? Vamos simular esse efeito aqui. Então, eu vou simular aqui a lei fraca dos grandes números, ok? E eu vou passar aqui como parâmetro um mi, né? Que vai ser o meu E. É o epsilon, né? Epsilon. Ou seja, o intervalo de... Não é intervalo de confiança, Não vou colocar intervalo de confiança, entendo livremente. Intervalo de confiança ele tem que estar associado a um quantil, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer aqui. E n, obviamente, o tamanho
o tamanho da amostra xn. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou gerar um valor normal. Por que eu estou utilizando o valor normal? Porque eles são... de cara, se eu falar que uma distribuição normal ela tem mi igual a 2 mi igual a 10 e sigma igual a 2, eu sei que a média é igual a 10, porque na distribuição real o valor esperado é igual à média, ok? Então, eu vou pegar aqui o valor real, eu sei que ele é 10, porque eu especifiquei aqui, vou gerar variáveis, vou gerar valores aleatórios dessa distribuição normal com média 10, valor 2, desvio padrão 2, vou gerar N amostras. Eu sei que o valor mi real é 10, né? Porque é da distribuição, é o valor teórico. Agora, eu sei que a minha média aqui, ela nem sempre vai ter esse 10, porque vai depender da distribuição. Então, eu vou plotar aqui os valores do meu x, da minha variável aleatória, e nesses valores eu vou colocar uma linha horizontal com o mi real, né, com o mi teórico, né, com o valor médio teórico, intervalo de confiança de mi menos epsilon, mi mais epsilon, e o mi amostral, que é o valor da média retirado dessa variável aqui, ok? Vocês vão ver que eles não vão bater para grande parte das vezes. Agora, depois eu vou criar uma outra variável, um outro plot aqui, que eu vou colocar, ó, a linha preta aqui é o valor teórico, a média teórica, as linhas vermelhas são o valor teórico mais e menos epsilon, e a linha roxa, ela é a média amostral, justamente para a gente ver a distância da média amostral para este intervalo, né, de média mais epsilon e menos, mais ou menos, né, para ver se a minha média amostral caiu dentro ou fora e com qual distância. Então, para começar, eu vou estabelecer um epsilon grande, de 0,5, e vou colocar uma amostra pequena, de 5. Ops, eu não executei a função de cima, perdão. Não vai funcionar. Agora vai funcionar. Então, olha, tem só 5 amostras. É bem pequenininho aqui. Nessas 5 amostras, ainda assim, olha só, a minha média amostral, ela ficou dentro do intervalo da média teórica e mais ou menos epsilon, que meu epsilon é de meio, ok? Se eu executá-la mais uma vez com os mesmos parâmetros, é provável que ela não fique. Ó, ficou. Ela está só temando. Aqui ela já não ficou. Olha só. A minha média amostral está aqui. Desculpa, a minha média real da distribuição está aqui. Aqui o intervalo de confiança. E onde é que está a minha média amostral? Para essa amostra aqui de 5 de 5 lançamentos. Ok? Só fazer uma correçãozinha aqui. N-1. Não, não é você não. É aqui. N-1. 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 Agora sim. Está aqui de novo, mais uma amostra diferente. A média amostral está aqui em cima, mas a média teórica está aqui embaixo. Agora nós vamos aumentar isso aqui de 5 para 10 para ver o que acontece. Olha, agora com 10 amostras, a minha média amostral está aqui dentro do intervalo, né? Quase saindo, mas está aqui dentro do intervalo. Vou repetir de novo o experimento. Está dentro. Está fora. Tá dentro. Vocês estão vendo que pelo número de repetições aqui, eu poderia ter feito isso aqui e
mostrado a diferença. Eu vou fazer isso aqui agora vou colocar aqui plot, true or false, plot, true. E aí, se eu colocar plot false, eu não vou imprimir. If plot, beleza. Não vou imprimir não, né, gente? Eu não vou plotar os gráficos e vou só retornar a diferença entre as médias. Return mu underline real menos mu amostral. Beleza. Então eu vou colocar aqui e vou executar 10 vezes for i in range 10. Melhor ainda. Vou fazer o seguinte. Diferenças. Diferencas é igual a vou executar aqui 10 vezes. A gente poderia disputar, colocar aqui 100 vezes também. E dar aqui um plt.plot diferencas. Pronto. Desculpa. Esqueci de colocar false. False. Olha só. A diferença é igual a zero pouquíssimas vezes. Mas a diferença é maior do que... Eu vou colocar aqui absoluto para ficar melhor ainda. np.absoluto. Que aí, ao invés de mostrar... Não vai mostrar valores negativos, só a diferença mesmo. Se ela é menor ou igual a o meu epsilon, que é de 0,5. Olha só. Ela passou de 0,5 algumas vezes. Chegou até aqui em 1,6. Vamos colocar aqui para 5 vezes, igual a gente tinha feito antes. 5 amostras. A minha diferença passam de 0,5 muito frequentemente. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 20. Olha só. As diferenças passam pouco de 0,5, mas aqui pelo menos mais, aproximadamente metade ficou abaixo de 0,5. Acho que um pouquinho mais da metade ficou abaixo de 0,5. E uns 40% ficou acima de 0,5. Vou aumentar para 50 o meu N. Então, de tudo isso aqui, de todas essas, em 10 execuções, se eu não me engano, 8 ficaram abaixo de 0,5, que é o meu valor, o meu epsilon, e 2 ficaram acima de 0,5. Então, eu vou aumentar aqui para 100. %, das diferenças estão abaixo de 0,5. O que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer que, voltando aqui no slide, quanto maior o meu N aqui, mais tanto que ele está se aproximando do valor real, que ele vai ficar sempre abaixo desse meu intervalo de confiança, mi. Certo? Sempre. Agora, existe um N, um determinado valor de N, tal que, para aquele N, para um N suficientemente grande, esse valor amostral, ele sempre estará dentro desse intervalo de confiança do valor real.
sempre com probabilidade igual a 1. Ou seja, em teoria das probabilidades, probabilidade igual a 1 é quase certo. Ok? Então, só para fazer um outro experimento aqui da lei dos grandes números. Olha só, a gente tinha especificado esse intervalo de confiança de epsilon igual a 0,5. E eu vi que para n igual a 100, ele já me dá a probabilidade 1. A probabilidade 1 de que, as médias estarão dentro desse intervalo de média menos 0,5, média mais 0,5. Mas e se eu diminuir isso aqui para 0,1? Será que 100 é suficiente? Não, não é. Olha só. Só uma amostra, basicamente uma amostra, ficou abaixo do erro de 0,1 de erro. Então, como eu falei anteriormente, quanto mais estreito for o meu epsilon, provavelmente vai precisar de um n maior. Vou colocar aqui 500 para ver. Ó, já diminuiu bastante lá. Já diminuiu para 3,3. E agora a média do erro está aqui entre... Já tem várias médias abaixo de 0,1, tá vendo aqui? Com erro inferior a 0,1, de diferença da média real. Mas se eu aumentar aqui para 1.000, para 1.000, eu quero convergência garantida. Exatamente. Então, para n igual a 1.000, eu estou garantindo que a diferença da média amostral para a média real ela é inferior a 0,1, o meu epsilon, com 100% de certeza. E aí eu posso diminuir ainda mais isso aqui, colocar 0,01. E isso aqui certamente vai exigir um N muito maior. Ou seja, quanto maior eu quiser, quanto maior eu esperar a minha fidelidade, maior terá que ser o tamanho da minha amostra. 10.000. Ainda não foi suficiente, hein? Embora uma boa parte aqui assim já esteja abaixo de 0,01, metade está acima de 0,1. Então, vou ter que ter, sei lá, 30.000, N igual a 30.000 para garantir esse epsilon aqui. Ainda não bateu, olha só. Tem muita coisa abaixo de 0,1, mas ainda tem dois aqui acima de 0,1. 50.000. Quase. Exceto 2. E aí, à medida que eu for aumentando o meu intervalo, à medida que eu diminuo o meu intervalo do epsilon aqui, certo? À medida que eu diminuo esse epsilon aqui, Professor, o meu n tem que ser maior. Oi, pode falar. o aumento lá do range lá de 10 para 15 ou 20 não interferiria direto nisso, não? Não, não, não. Aquilo ali. Não. Interferiria aqui só para me ver. Aqui eu estou gerando 10 amostras voltando aqui. Eu estou gerando 10 amostras de SN, certo? Estou gerando 10 amostras de SN. E aí eu estou querendo gerar uma pequena distribuição de probabilidades, né? Aqui eu estou gerando, ao invés disso aqui, ao invés de plot, eu poderia colocar aqui hist. Colocar o histograma das diferenças. Aí eu colocaria, por exemplo, 20. O que eu estou querendo fazer com aquilo ali? Eu estou querendo mostrar a distribuição de probabilidades, a distribuição distribuição de probabilidades dos desvios da média. Entendeu? Aqui ainda é muito pequeno, eu teria que ter um histograma com mais coisa aqui, menos coisa. Né? Pelo menos 30, né? Entendi. Tá entendendo? Eu vou aumentar isso aqui para ficar um pouco mais rápido. Para ele mostrar aqui qual que é a distribuição dos erros em relação a... Eu teria que aumentar
o 50 aqui para ele convergir para normal aqui, para ele mostrar para a gente. E aí vocês podem ver que a maior probabilidade aqui é de que o erro esteja entre 0 e 0,2. Tá vendo? Isso garantindo aqui em parte. Vamos ver aqui, 0,1. Então aqui, metade da minha distribuição aqui está abaixo do meu epsilon. Para n igual a 500. Então, eu posso brincar aqui com várias coisas, ele vai me mostrar a distribuição dos erros, essa distribuição ela vai descendo aqui, quanto maior for o desvio em relação à média, mais raro ele será. E isso aqui é a definição de que nós estamos falando aqui, olha, que a probabilidade de que esse valor amostral desvie-se do valor real seja maior do que esse epsilon, ele vai tender a zero, né? Porque se o valor se a probabilidade dessa distância de ser menor do que epsilon é igual a 1, significa que o evento complementar é igual a zero, certo? Para n suficientemente grande. Ok? Tudo certo, senhores? Ok. Tranquilo. Então, convergência quase certa e lei forte dos grandes números. Então, a convergência quase certa, ela muda o enunciado. Então, olha só, o limite agora está dentro da probabilidade. Na convergência em probabilidade, o limite estava fora da probabilidade. Ok? Então, como é que eu leio isso aí? À medida que n tende a infinito, a probabilidade de xn convergir para um valor x tende a 1. Ou seja, ela é uma probabilidade quase certa. Entendeu? Ou o que eu estou dizendo? Eventos de xn que não convergem para aquele valor x, eles são ou inexistentes ou muito raros. Que, na verdade, eles são inexistentes. Porque quando eu falo quase certo, em teoria das probabilidades, quando eu digo que um evento tem probabilidade 1, eu não falo que ele é um evento certo. Eu digo que ele é um evento quase certo. Ok? Ou seja, a probabilidade 1, tanto quanto a probabilidade 0, não implica em ausência da incerteza. Né? Não estou dizendo que nunca acontecerá. Eu posso dizer mais seguramente que quase nunca acontecerá. E que eu não posso dizer que ele sempre acontecerá. Eu estou dizendo que ele quase sempre acontecerá, porque eu não posso eliminar de forma absoluta a incerteza desses eventos. Então, a convergência quase certa é que, no limite de n para o infinito, xn ele vai convergir para aquele valor com probabilidade 1. Ok? Então, aqui, olha só, a gente começou lá tratando da convergência em distribuição, que aí eu vou dizer que existe uma distribuição de probabilidades, né, um intervalo infinito, contínuo, onde cada valor tem uma determinada probabilidade, né? Então, essa convergência é uma convergência fraca. Depois, na convergência em probabilidade, eu falei assim, olha, a minha convergência agora tem uma probabilidade 1 do valor estar dentro desse intervalo aqui. Tem probabilidade 1 do valor estar dentro desse intervalo aqui. Ok? Ô, professor. Agora, oi, para falar. Esse intervalo 1 aí, esse valor 1, eu não poderia considerar como 100% de chances? Pois é, mas isso, 100% de chances... Esse 1 aí não está relacionado àquela questão de probabilidade de 0 a 1, não? Está, mas é isso mesmo. Mas probabilidade 1, ele não elimina a incerteza. Entendeu? Isso é um conceito. Tem probabilidade 1, então sempre vai acontecer. Aí você vai escutar da boca desse cientista de dados aqui, que não é estatístico nem matemático, você vai escutar. Sempre. Mas Sempre. 0,999999 Tendendo a 1. Tendendo a 1. Como não existe o zero absoluto, porque olha só, pensa na distribuição normal. A distribuição normal,
o domínio dela é infinito. Ela vai de menos infinito até infinito. Então, infinito menos 0,0000001, ele tem probabilidade maior que zero. Ela é uma probabilidade infinitesimalmente, assintoticamente próxima de zero. Mas ela não é zero. E ela não vai ser zero em lugar nenhum. Ok? Então, se eu pegar a distribuição acumulada de probabilidades da probabilidade normal, e por que eu estou utilizando a probabilidade normal? Porque eu sei lá atrás que esse evento aí ele vai convergir em probabilidades para a distribuição normal. Certo? Então, se eu pegar a distribuição normal, aonde que a probabilidade acumulada ela é igual a 1? Em mais infinito. Você está entendendo? Abaixo de mais infinito, todos os pontos têm uma densidade de probabilidade. Eles têm uma probabilidade acumulada. Então a probabilidade, ela é não. É por isso que assim, é muito arriscado você falar assim, impossível e certo. Então, na teoria das probabilidades, se você buscar assim, olha assim, o que é um evento quase certo? É um evento que tem probabilidade 1. Aí você pensa, ué, mas isso não é o evento certo? Não é, porque é uma variável aleatória. Entendeu? Ela não deixou de ser aleatória porque a probabilidade é igual a 1. Então, não significa que a incerteza acabou. Beleza? Por mais assintoticamente próximo de 1 que esteja, a incerteza não acabou. Beleza? Então, se eu estou utilizando uma distribuição de probabilidades aqui, dizendo que quando n tende ao infinito, xn é igual a x, é o ponto, não é mais intervalo, é aquele valor. Entendeu? Para n suficientemente grande tendendo ao infinito. E eu estou dizendo que a probabilidade disso aqui é igual a 1, então ela é quase certa. Eu vou simular em 1 bilhão de vezes lá, vai dar 1 que vai dar errado. Isso é 0,000 tendendo a zero. Um evento quase impossível. Mas não é 100% impossível. Então, afaste-se desse negócio de 100% de certeza, 0% de certeza. Entendeu? Nem 0% significa sempre impossível e nenhum significa sempre certeza. Né? Essas probabilidades, nem 0 nem 1, elas eliminam a incerteza. Ok? A incerteza está sempre lá. Ok. Então, a convergência quase certa, ela implica em convergência em probabilidade, que implica em convergência em distribuição. Ok? Então, está uma dentro da outra. Eu posso dizer que a convergência quase certa ela é uma convergência por ponto, é uma convergência... Aliás, deixa eu avançar aqui. Tem mais Não, beleza. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente. Ok? Então, a convergência quase certa, ela implica em convergência em probabilidade, que, por sua vez, implica em convergência em distribuição. Então, aí, utilizando a convergência quase certa, é que eu enuncio a lei forte dos grandes números, que aí eu substituo a convergência em probabilidade pela convergência quase certa. Ok? Então, esta é a lei forte dos grandes números. Diferença prática de uma para outra, a prática de uma para outra é que esse n aqui precisa ser muito maior do que aquele outro n lá da lei fraca. Porque a lei fraca, ela especificava um intervalo de valores, certo? Se você for pensar bem e voltar mais um nível lá atrás, e voltar lá na teorema central do limite, na convergência em distribuição, aliás, pensa na teorema central do limite, você pegava o valor, subtraía da média e dividia pelo desvio padrão. Então, você também está falando sobre o desvio do valor amostral em relação ao valor
teórico. Então, prestem atenção. No primeiro, eu dizia que há uma distribuição de probabilidades para a distância entre esses dois valores. No segundo, teorema central, teorema lei dos grandes números, eu estou utilizando a convergência de probabilidade, eu estou estabelecendo que há um intervalo de valores entre esses dois números, né? Dentro desse intervalo tem, para n suficientemente grande, a probabilidade é igual a 1. Agora, eu fechei o cerco, eu estou dizendo o valor exato. Então, para n suficientemente grande, os dois terão o valor exato com probabilidade. Então, eu saí de uma coisa ampla, que é uma distribuição de probabilidades, fui para o intervalo, e do intervalo eu fui para o valor específico, exato. Ok? Então, por isso que essa é a lei forte dos grandes números, e ela é muito mais restritiva e rigorosa do que a lei fraca dos grandes números, que a lei fraca era um intervalo, e agora eu estou falando em um valor pontual, ok? Em um escalar. Existe mais um tipo de convergência de variáveis aleatórias, isso aqui é mais curiosidade, nós não vamos trabalhar com isso aqui, que são os limites de probabilidade para os momentos da distribuição, né? Então, quando eu tenho a divergência entre os momentos da distribuição, ou seja, cada um dos R momentos da distribuição, no limite, a diferença entre esses valores, ele tende a zero. Então, essa daqui é a convergência em Résima média. Então, aqui estão os relacionamentos entre os teoremas de convergência. Eu estou dizendo que a convergência quase certa, que é a convergência QC, ela é a convergência mais restrita, porque é a convergência que bate em um número, em escalar, ela é muito estreita, não, ela é pontual, mas ela implica por trás que há uma convergência em probabilidade, porque se ele bate no número, esse número está dentro daquele intervalo do... Vamos supor, vou voltar aqui no QC. Vamos supor que aquele X ali é a média. Então, quando a minha média amostral, ela converge quase certamente para a média real, a distância é zero. Isso aí implica que ele dentro daquele intervalo de média mais ou menos epsilon, que é a convergência em probabilidade aqui. Certo? Então, se ele está com a diferença entre os dois é zero, então ele está dentro daquele intervalo de média mais ou menos epsilon. E a convergência em probabilidade implica na convergência em distribuição, que é a distribuição normal, do qual aquele intervalo média mais ou menos epsilon, ele está inserido dentro dessa distribuição também, ok? Que é a distribuição normal com média zero, quando os valores são iguais, e desvio padrão 1, ok? Então, um inclui o outro, mas você parte de uma definição muito ampla, muito, digamos assim, soft, né? Que é a convergência em probabilidade, para estabelecer, ao invés de ser uma distribuição, um intervalo fechado da distribuição em probabilidade, quando você quer eliminar todas as incertezas, quase todas as incertezas, você vai para a convergência quase certa, que nos diz aí que você vai ter, que ele vai convergir para o valor exato, ok? Então, cada uma delas é mais restritiva do que a outra. Eu falei que a aula ia ser rápida, mas acabou que estamos demorando. Agora nós vamos ver algumas desigualdades que interessantes e tem a ver um pouquinho com esses valores assintóticos também. A primeira desigualdade é a desigualdade de Markov. Então, a desigualdade de Markov é interessante porque ela, dado uma variável aleatória x, e essa variável aleatória ela tem um valor esperado finito, é possível estabelecer um limite superior de probabilidade, ou seja,
estabelecer um limite de superior para a probabilidade de x ser maior do que uma constante qualquer. Mas veja só, maior ou igual a, ok? Então, se você tem uma distribuição de probabilidade, que você não sabe qual é a distribuição de probabilidade, mas você consegue estimar o valor esperado dela, que pode ser o valor esperado amostral, não tem problema, você consegue falar assim, olha, a probabilidade de que essa minha variável aleatória x assuma um valor maior ou igual a c, nunca será maior do que o valor esperado de x dividido por c. Para qualquer valor de c, que seja maior do que o valor médio. Ok? Então, aí eu estou te falando. Veja bem, olha só. Eu não preciso conhecer a distribuição de probabilidades. Eu não preciso conhecer a probabilidade real lá de que x seja maior ou igual a c, porque para isso eu precisaria conhecer a distribuição de probabilidade de x. Mas se eu consigo estimar o valor esperado daquela aleatória, eu te dou certeza de que a probabilidade daquela variável aleatória assumir um valor maior do que c é menor do que o valor esperado daquela variável aleatória dividido por c. E eu não preciso saber a probabilidade exata de x ser menor ou igual a c. Por quê? Porque eu estou te dando a garantia de que esse valor é menor do que o valor esperado dividido por c. Entendeu? Então, a desigualdade de Markov, ela te garante um limite superior que nunca vai passar. A probabilidade de x maior ou igual a c nunca será maior do que o valor esperado de x dividido por c. Lembrando que essas probabilidades podem ser iguais. O que ela não pode ser é maior do que aquele valor. Então, dado que você não conhece a distribuição real, você consegue estimar um limite superior para que aquela probabilidade assuma um valor maior do que esse. O que isso... Vamos tentar simular isso aqui, em termos de código, a desigualdade de Markov. Então, está aqui, ó, a probabilidade de x maior ou igual a c é menor ou igual o valor esperado de x dividido por c. Então, eu vou pegar uma distribuição normal, gaussiana, vou pegar a distribuição acumulada como chama? A distribuição acumulada de probabilidade, vou estabelecer aqui um valor de c, o valor médio da minha distribuição de probabilidades e o valor, e o desvio padrão da minha distribuição de probabilidades. Com a minha distribuição acumulada, e eu passo o valor de C para essa distribuição normal, ele vai me falar qual que é a probabilidade acumulada até C. Só que eu estou querendo o contrário, eu estou querendo a probabilidade que ele seja acima de C. Ok? Então, eu vou pegar essa probabilidade aqui, acumulada até C, e tirar de 1, porque aí o restante é a probabilidade de ser maior do que C. E aqui eu tenho a minha média, né, o meu valor esperado da distribuição normal, dividido pelo valor que eu estipulei aqui, C. Então, para uma média, uma distribuição normal com média 1, com desvio padrão 1, qual que é a probabilidade da média ser maior do que 2, por exemplo? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2 é de 0,15. Certo? Só que o meu valor esperado dessa variável aqui, dividido por c, é igual a 0,5. Ou seja, ele é menor, a probabilidade é menor do que o valor esperado dividido por c. Ok? Então, manteve-se
Então, qual que é a probabilidade do meu ser maior do que 1,1, por exemplo? Então, a probabilidade de x ser maior do que 1 é igual a 0,46. E o valor esperado da distribuição dividido por C é igual a 0,9. Então, está abaixo de todo jeito. Aqui eu estou só plotando as distros para a gente fazer o teste dos valores. Então, vamos voltar aqui. Ó. Não, vou plotar essa mesmo. Essa linha azul, ela é a média real da minha distribuição e a linha vermelha é o meu C. Então, está bem próximo. Então, a linha roxa é a probabilidade dessa área aqui, ó. A que está à direita da minha linha vermelha, que é o meu C, que é a probabilidade da variável assumir o valor maior do que ela, ou seja, daqui para frente, certo? E essa probabilidade, ela está dando aqui 0,46, é essa linha roxa aqui, ó. Beleza? Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Quanto que é o valor esperado dividido por C? Deu 0,9. Então, essa linha roxa, ela tem que estar sempre abaixo da minha linha verde. A minha linha verde, ela dá qual que é o limite máximo de probabilidade. Ok? Então, aqui ele está dizendo 0,9, que é muito provável. E realmente 0,46 é quase 50% de probabilidade. Vou aumentar esse valor aqui, colocar um C grande aqui, um C 3,6, por exemplo. Probabilidade bem baixa. A probabilidade de... Olha onde é que está a minha média e onde é que está o meu C. Bem distante da média. Então, essa daqui, essa linha roxa aqui embaixo, é a probabilidade de x ser maior ou igual a C, segundo a distribuição normal. E aqui está o meu valor esperado dividido por C. Ele estipulou alguma coisa aí em torno de 0,29, quanto deu aqui? 0,27. E aí, mais uma vez, a probabilidade está abaixo desse valor. Okay? Então, essa desigualdade, qual que é a utilidade prática disso? Ela nos permite estimar. Dado que você saiba pouca coisa sobre a distribuição de probabilidade, você fala assim, olha, existe, na pior das hipóteses, essa probabilidade dessa variável assumir um valor maior do que esse, não será maior do que esse valor ali. É x dividido, o valor esperado de x dividido por c. Ok? Outra desigualdade interessante é de Chebyshev. A desigualdade de Markov, ela trabalha com a média. A desigualdade de Chebyshev, por outro lado, ele trabalha com a variância. Então, para uma variável aleatória x com variância sigma, né? Na verdade, não é nem a variância, desculpa, gente, isso é o padrão, mas, enfim. Eu vou chamar a minha variância mesmo da variável de sigma, que se fosse o desvio padrão, teria que colocar ao quadrado. Isso aqui é só nomenclatura mesmo. É possível estabelecer um limite superior para o desvio das amostras de x, ou seja, do seu ponto central, em função da variância sigma e de uma constante k qualquer. O que significa? Eu estou estabelecendo aqui, de novo, um intervalo para a média. Eu estou dizendo que a probabilidade de um valor qualquer de x se distanciar da média mais do que k vezes sigma, ele tem que ser menor ou igual a 1 dividido por k ao quadrado. Ok? Então, dado que você conheça o sigma da sua distribuição e a média, você fala assim, olha, qual que é a distribuição dos valores, qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade de um valor aleatório qualquer da minha distribuição se afastar
mais do que K vezes sigma, né, da média, ok? Então, você pode, com segurança, dizer que essa probabilidade ela nunca será superior a 1 dividido por K ao quadrado. Então, vamos olhar um código aqui da desigualdade de Chebyshev. Gente, a desigualdade de Chebyshev, ela existe na literatura com Chebyshev, C-H-E, e com Chebyshev, com T-C-H-E, ok? É a mesma desigualdade, Chebyshev, Chebyshev. Existe aí um desencontro na literatura se o autor é Chebyshev ou Chebyshev. Mas vocês vão encontrar ela mais vezes como Chebyshev do que como Chebyshev. Vamos lá. Então, vamos experimentar aqui. Estou pegando a probabilidade aqui agora, certo? Vou pegar a minha função acumulada da média até menos K vezes sigma. Então, é a probabilidade dessa ponta aqui, ó. Então, aqui está a minha média, aqui está o meu K vezes sigma, média menos K vezes sigma, média mais K vezes sigma. Então, a probabilidade de um valor qualquer estar fora desse intervalo grande aqui é a soma dessa cauda aqui da distribuição e a soma dessa parte da cauda aqui da distribuição. Então, a soma desses dois pedacinhos fora aqui do intervalo. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando a densidade de probabilidade acumulada de menos infinito até a média menos K vezes sigma e somando com a probabilidade acumulada de mu da média mais K vezes sigma até infinito. Somando essas duas beiradinhas aqui. Aí, esta é a probabilidade de um valor estar fora desse intervalo. E aqui, eu estabeleci um K2, né? A minha média, o meu desvio padrão, e o meu K ao quadrado. Então, vamos simular aqui. Qual que é a probabilidade de uma distribuição normal de média 1, desvio padrão 1, um valor cair fora do intervalo menos 1, está abaixo de menos 1 ou acima de 3. Falei certo? Isso. Abaixo de menos 1 ou acima de 3. Exato. Então, a probabilidade real disso é de 0,04. Ok? E o meu 1 dividido por Q ao quadrado é igual a 0,25, ou seja, ele se mantém de que essa probabilidade aqui está abaixo desse patamar. Então, eu posso utilizar essa formulazinha aqui, 1 dividido por Q ao quadrado, para te dar garantia de que a probabilidade disso aí não é maior do que aquilo ali. Não é maior do que 25. 0,25. Então, aqui eu estou só ilustrando. Ops, eu acho que eu não executei em cima. Não, eu executei sim. O que foi que deu errado aqui? Com licença, só um minutinho. K is not defined. Não tinha executado mesmo. Pronto, tá aqui. Então, tá aqui o meu intervalo, aqui é a minha média, aqui meu intervalo de média menos K vezes sigma, aqui o limite superior do intervalo é média mais K vezes sigma. Esse roxinho aqui é a probabilidade real que eu conheço de X estar dentro desse intervalo aqui, e a minha linha verde é 1 dividido por K ao quadrado. Então, o meu valor a minha probabilidade real está sempre abaixo dessa linha. Ela é um bom estimador para dizer que esse valor nunca será maior. Ele pode ser até igual à probabilidade, mas maior ele nunca será. Então, ele é um bom estimador da probabilidade de um número estar dentro desse intervalo aqui, em torno
de um valor médio. Então, tanto a desigualdade de Markov quanto a desigualdade de Chebyshev, eles são para nos dar estimativas de limites de probabilidades, mesmo sem saber exatamente qual é a probabilidade exata, eu consigo estimar uma probabilidade para que, no caso de Markov, para que um valor seja maior ou igual a um determinado valor médio, e no caso do Chebyshev, para que um determinado valor esteja dentro de um intervalo aí com a distância com a distância K sigma da média. Ok? Bom, senhores, para concluir, hoje a gente deu um sobrevoo aqui por 4 tipos de convergência, sendo que nós focamos mais nas 2 primeiras, a convergência em distribuição e a convergência em probabilidade. A convergência em distribuição, ela é o fundamento para o teorema do limite central, né? Eu estou dizendo que uma variável, a distribuição de probabilidades dos desvios em relação a um valor esperado, né? No limite do infinito, ela converge com a distribuição normal. Ok? Já a convergência em probabilidades, ela é um pouco mais estrita do que a convergência em distribuição. Ela nos estabelece um intervalo, né? E o intervalo definido por epsilon em torno desse meu valor esperado aqui, mi. Então, estou dizendo que as diferenças entre o valor amostral e o valor esperado, eles, no limite de n infinito, não passarão de mi, serão sempre menores do que mi. Já a lei forte dos grandes números é baseada numa convergência quase certa. Então, isso aqui é uma estimativa pontual. Então, eu tenho uma estimativa por distribuição de probabilidade, eu tenho uma estimativa por intervalo, e aqui eu tenho uma distribuição pontual. Então, aqui, o meu N, ele não precisa ser tão grande, né? Porque com poucas somas aqui, a soma dessas distribuições ela já vai convergir para uma distribuição normal. Mas para aqui a estimativa dos valores cair dentro desse intervalo, o N já tem que ser um tanto quanto maior, né? Para garantir esse epsilon aqui como margem de erro, né? Com certeza ele está aqui dentro desse intervalo de mi menos epsilon, mi mais epsilon. Já a lei forte dos grandes números, ele vai cravar o número exato. Então, meu N aqui, ele tem que ser absurdamente grande, né? Quase próximo, né? Quanto mais próximo ao número correto lá da população inteira, para ter certeza de que o número é exatamente igual ao número, ao valor esperado, ao valor da distribuição, que aí com probabilidade 1. Então, nesses teoremas de convergência, nós vamos ficando cada vez mais restritos, cada vez mais rigorosos para fazer as asserções. E a consequência disso é que o número das minhas amostras, o meu N, vai ficando cada vez maior. Por fim, eu tenho algumas desigualdades que me permitem fazer asserções, que me permitem fazer julgamentos sobre probabilidades, sem conhecer de fato a distribuição de probabilidades. Ele vai me dar algumas garantias, né, acerca de probabilidades que eu não conheço, então eu consigo estimar valores superiores, né, limites superiores para essa probabilidade. Quer dizer que eu não conheço a probabilidade de x ser maior ou igual a c, mas eu sei que ela nunca vai passar do valor médio de x dividido por c, por exemplo. A mesma coisa eu posso dizer aqui para esse intervalo, né, de mi mais ou menos k vezes sigma. Eu vou dizer que um valor para sair fora desse intervalo aqui, a probabilidade de um valor estar fora desse intervalo, ela é sempre menor ou igual a 1 dividido por k ao quadrado. Ok? Então, senhores, por hoje é só. Tivemos uma aula um pouco mais rápida do que as aulas anteriores, só para a gente fechar essa primeira parte de probabilidades, variáveis aleatórias e seus teoremas, para a gente fechar aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a estudar
os vetores aleatórios, né, que é um conceito já que linka diretamente com variável aleatória. Vamos estudar as propriedades conjuntas desses valores aleatórios, os momentos conjuntos, esperança conjunta, esperança condicional, e daí a gente chega no conceito de processo estocástico. Ok?